Líder, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vive com brechas nas finanças? Você fala sobre integridade, mas evita falar sobre os seus gastos, seu salário, os seus compromissos? Sabe por que isso importa? Porque um chamado pode ser desacreditado por um simples boleto mal explicado. Finanças mal resolvidas têm derrubado ministérios inteiros, destruído famílias, casamentos e a credibilidade de pastores e líderes. E pior é que muitas vezes isso não acontece por desonestidade, mas por falta de planejamento, por medo de se expor, por vergonha de pedir ajuda. Mas ouça isso com atenção. Você pode ser ungido, você pode ser usado, mas se não blindar suas finanças com princípios bíblicos de integridade e prestação de contas, você está deixando uma brecha aberta para o inimigo explorar. A Bíblia é clara: se alguém não sabe governar bem a sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? 1 Timóteo 3,5. A má gestão financeira não é só uma falha administrativa, ela é uma questão de testemunho, ela é uma questão de santidade e ela é uma questão de liderança. Esse episódio é para você que sente que precisa alinhar não apenas seu sermão, mas a sua vida. Seja transparente, seja claro, seja intencional. Fica comigo até o final desse episódio, porque o que vamos conversar aqui pode salvar não apenas seu ministério, mas também sua paz, sua família e sua credibilidade. Eu sou o Fábio Stumpf, fundador da Solace Institute, mentor de líderes e pastor. E esse é o Tio El, Liderança para Líderes. Nossa série Blindagens Espirituais, Barreiras de Proteção para Líderes. Aqui cada episódio é como tapar uma brecha no muro para que você permaneça irrepreensível, protegido e frutífero. No episódio de hoje vamos falar sobre uma das áreas mais importantes e que muitos tropeçam: as finanças. Não basta pregar com integridade, é preciso viver com transparência. Então já prepara o seu coração, pega papel e caneta se puder, porque esse episódio vai ser um divisor de águas para a sua vida e também para o seu ministério. Vamos juntos? Líder, não adianta subir ao púlpito com autoridade se você desce dele com dívidas ocultas, promessas não cumpridas e confusão nas finanças. Você já viu isso acontecendo? Pessoas que começam bem, mas mancharam o chamado por causa da má gestão e de finanças. Finanças mal resolvidas têm destruído famílias, casamentos, igrejas e ministérios inteiros. E o pior, às vezes não é nem desonestidade. É por falta de planejamento e por medo de se expor e por vergonha de pedir ajuda. Mas anota isso: um chamado pode ser desacreditado por um boleto mal explicado. Sim, você pode ser ungido por Deus, mas se você não blindar sua vida financeira com princípios bíblicos e transparência, isso pode se tornar uma brecha e o inimigo vai explorar. A Bíblia é clara: se alguém não sabe governar bem a sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? 1 Timóteo 3,5. Entenda, a má gestão financeira não é apenas uma falha administrativa, é uma questão de testemunho, liderança e santidade. Vamos aprofundar isso com 3 pilares bíblicos e práticos. O primeiro pilar é santidade nas finanças pessoais. Em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, e você já sabe disso. É a ganância disfarçada de prosperidade. É o estilo de vida acima da renda para impressionar os homens ou ser aceito em uma faixa da sociedade e amizades. Líder, viva com menos se for preciso, mas viva com paz, com integridade e com clareza. Quer ver um alerta real? Pessoas que possuem parcelas sem fim para pagar. Vida acima do orçamento. Compras e conquistas pela fé, mas sem nenhum planejamento. Viagens no cartão sem provisão para fazê-lo. Dependência emocional de ofertas e muitas vezes até manipulando emocionalmente para que isso ocorra. Empréstimos que nunca são pagos. Acredite, isso te enfraquece no secreto e te expõe no público. O segundo pilar é clareza e planejamento ministerial. Em Provérbios 21,5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura. Você tem um orçamento e um plano de ação para as finanças do seu ministério? Esse orçamento é apresentado a uma diretoria ou um conselho para tomarem ciência? Você busca conselho para tomar decisões que não estão previstas no orçamento da igreja? O salário pastoral está definido? Existem prestações de contas disso? A igreja é transparente com os dízimos e as ofertas? Não adianta levantar uma oferta e depois não dar satisfação. A ovelha que dá com fé
Precisa haver a transparência em quem administra. Queridos, é saudável prestar conta à igreja do orçamento previsto versus realizado. Se você não possui isso ainda, peça ajuda urgentemente para construir um. Deus abençoa a ordem, tenha certeza disso. E onde há confusão, há espaço para desconfiança e para o inimigo agir. Só para ilustrar, em diversas ocasiões fui chamado para ajudar pastores e igrejas enfrentando crises financeiras. E pasmem-se, na maioria dos casos o problema não estava na infidelidade da congregação, mas sim no descontrole e na ausência de limites por parte da liderança pastoral. Lembro um caso específico em que perguntei ao pastor qual era o seu salário pastoral, ou prebenda pastoral, como algumas igrejas chamam. E ele me respondeu com um certo ar de sacrifício que havia aberto mão do salário para ajudar a igreja. Então eu perguntei, e qual é a sua fonte de renda atualmente? A resposta foi, nenhuma. Algumas contas a igreja cobre para mim. E me disse, aluguel, prestação do carro, conta de luz, água e até o cartão de crédito. Em sua fala, ele se colocava como alguém humilde que havia renunciado ao salário em favor da igreja. Mas na prática, era o oposto. Ele havia se tornado um peso para a igreja com um orçamento pessoal ilimitado e sem qualquer prestação de contas. Tudo era pago pela igreja. Sinceramente, isso não é renúncia, isso é irresponsabilidade. Vamos para o terceiro pilar. Prestação de contas e referência apostólica. Em Atos 20, 33 ao 35, Paulo disse, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Paulo, durante muito tempo, sustentava seu próprio ministério com seu trabalho e deixava tudo às claras. Líder, você tem que prestar contas. Você tem que ter alguém que te pergunte, como estão suas finanças? Está honrando os seus compromissos? Está sendo justo com sua família e com seu ministério? Prestação de contas é um sinal de maturidade e não de fraqueza. Bem, líder, mas hoje é o dia de colocar as cartas na mesa e limpar essa área na sua vida. A verdade é que muitos têm ministérios sujos de dúvida. Não por causa da mensagem, mas por causa das finanças. Muitos estão vivendo endividados emocional e espiritualmente, porque não conseguem dizer não, porque compram para impressionar, porque têm vergonha de mostrar a realidade. Mas hoje pode ser o começo de uma nova fase. E aí vem o nosso desafio prático da semana, blindagem financeira. Pegue um papel e uma caneta e liste todos os seus gastos pessoais, todas as suas fontes de renda, suas dívidas atuais. 2. Compartilhe com seu cônjuge. Ele ou ela é parte do problema, mas também é parte da solução. Não sinta medo ou vergonha de ter essa conversa. E 3. Ore. Senhor, eu não quero que a minha vida financeira seja uma brecha no meu chamado. Peça a direção de Deus para esses ajustes práticos. E 4. Escolha um mentor ou conselheiro de confiança e se comprometa a prestar contas. E por último, 5. Reorganize sua vida financeira com base em 3 princípios: clareza, planejamento e prestações de contas. Reorganize a vida financeira da igreja também, com base nesses 3 princípios. Não é vergonha pedir ajuda. Vergonha é continuar quebrado e fingir que está tudo bem. Nesse episódio, tapamos mais uma brecha. A brecha 3, finanças sem blindagem. Porque o ministério sem transparência financeira é um campo aberto para escândalos, afastamentos e frustrações. Mas quando você se protege, você permanece. Líder, eu sei que esse episódio não foi leve, porque falar de finanças não é apenas falar sobre números, é falar de testemunho, caráter e santidade. Talvez você tenha sentido um aperto no peito, porque sabe que essas áreas da sua vida ou ministério precisam ser reorganizadas. Isso não é condenação, é graça. É Deus te chamando para tapar uma brecha antes que ela se torne um escândalo. Lembre-se, um chamado pode ser desacreditado por um boleto mal explicado. Mas também pode ser fortalecido por uma vida financeira limpa, transparente e irrepreensível. E agora chegou a sua parte. Curta esse vídeo, isso ajuda essa mensagem a alcançar outros líderes que precisam dessa blindagem urgente. Comente aqui, eu escolho blindar minhas finanças. Esse comentário não é só engajamento, é um ato público de compromisso com a integridade.
Ah, e por último, compartilhe esse episódio com pastores, líderes e amigos de ministério, porque talvez esse conteúdo seja a chave para salvar um chamado antes que ele seja desacreditado. E eu oro para que Deus te dê coragem, clareza e provisão para blindar essa área na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Essa é a série Blindagens Espirituais, Barreiras de Proteção para Líderes, e esse é o Tio El, Liderança para Líderes. Porque ninguém cresce sozinho.